Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom dia! Como é que vocês estão nessa manhã? Estão em paz? Estão com saúde? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é sobre a grandeza de Deus. E para isso nós vamos usar o livro de Isaías, no capítulo 40, a partir do versículo 12, que diz o seguinte, olha: quem na concha da sua mão mediu as águas, ou tomou a medida dos céus a palmo, quem recolheu o pó da terra, da terça parte de uma vasilha, e pesou os montes e as colinas numa balança. Queridos, a partir desse versículo 12, nós já começamos a perceber que existe um Deus tão grande, mas tão maravilhoso, que Ele não precisa da tecnologia para saber as coisas. Deus, por si só, Ele já sabe todas as coisas que acontecem, até mesmo as que ainda não aconteceram. Esse é o Deus grande que eu quero falar para você nessa manhã. A partir do versículo 15, diz o seguinte: eis que as nações são consideradas por Ele como o pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. Eis que as ilhas são consideradas como um pó fino. Querido, eu quero que você imagine agora todas as ilhas do mundo. Elas são consideradas apenas como um pó, um grãozinho de pó para Deus. Isso expressa a grandeza de um Deus tão grande. E ainda que eu poderia usar todas as palavras do mundo para descrever, eu poderia falar infinitamente palavras que não chegaria à conclusão de explicar a grandeza de um Deus tão grande. A natureza por si só, ela já explica, ela já prega a grandeza de um Deus tão maravilhoso. Não existiria essas árvores aqui, os pássaros cantando. Eu não sei se você pode perceber até o som das cigarras que estão aqui ao meu redor, nesse local aqui maravilhoso, cheio de pés de frutas. Ela expressa a grandeza de um Deus. Quando os pássaros cantam, eles estão louvando a Deus. Eles estão dizendo quão grande é o Senhor. As cigarras também, até as árvores, elas têm o seu período também de dar frutas. Ela tem aquele período das flores. Depois que as flores elas caem, vem o fruto. E o fruto ele vai crescendo e chega a amadurecer. E por último, nós comemos ele. Queridos, isso é obra maravilhosa. E não existiria outra pessoa para fazer todas as maravilhas se não fosse um Deus tão grande, um Deus criador, um Deus que nessa manhã Ele deseja estar no seu coração, fazer com que você seja mais feliz, mais convincente na verdade. A partir do versículo 17 ainda continua dizendo: diante dele todas as nações são consideradas como coisa que é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Queridos, não é que todas as nações para Deus não tenham valor. Sim, tem valor. Quando ele diz que todas as nações são consideradas como nada, isso é em comparação ao poder, à sua grandeza, à sua majestade. Claro que todas as nações são valiosas para Deus, porque se não fosse assim, Jesus não teria deixado o seu trono lá em cima, o seu poder, a sua glória, a sua autoridade, e teria vindo para aqui para a terra, para morrer por mim e por você. Então, para você, Deus, Ele te tem como filho, como coisa preciosa. Deus, Ele te trata nessa manhã como coisa de grande importância, porque Ele deu a sua vida por você. Nós pertencemos a Deus, somos de Deus, que queremos, que não queremos, por duas razões. E a primeira dela é que Deus nos criou. Deus criou essas maravilhas aqui, a natureza, que eu estava falando para você. Todas as coisas maravilhosas da terra, Deus criou. Deus te criou, por isso que você é de Deus. Quer mais outra razão, porque você ainda e eu somos de Deus, porque Ele nos resgatou. Ele veio lá do céu, viveu aqui na terra, foi homem. Ele passou as situações que nós passamos, as necessidades. Ele nem sequer teve onde morar. Então, nos resgatou através da sua morte. É por isso que nós pertencemos a Deus ainda pela segunda vez. Queira que não queira, pertencemos a Deus porque Ele nos criou e porque Ele nos resgatou. Nunca esqueça disso. Você é propriedade exclusiva de Deus, coisa maravilhosa, coisas grandiosas. Deus nos criou e Ele nos resgatou. E nessa manhã ainda continua ainda dizendo para você o seguinte, no versículo 18, que diz assim, olha: com quem vocês querem comparar Deus? Queridos, as pessoas comparam Deus com muitas coisas. Você quer ver uma delas? Uma imagem. As pessoas criam uma imagem, colocam ali e acham que é Deus. Para muitas pessoas, irmãos, amigos, queridos, Deus é apenas uma coisa pequena. Uma imagem é feita por mãos humanas.
ela não tem grandiosidade, ela não tem poder, ela não tem vida. Mesmo assim, ela representa Deus. Eu te digo uma coisa, a única coisa que representa Deus na face da terra é o ser humano. Quando Deus criou o homem, ele disse, olha, eis que o homem agora é a minha imagem e a minha semelhança. O próprio Jesus, quando estava aqui, ele falou, alguns discípulos perguntaram, Senhor, mostra-nos o Pai, mostra Deus então. E Jesus, ele olhando para os discípulos, falou, olha, se você vê a mim, você vê a Deus. Então é assim, queridos, Deus ele é demonstrado dessa forma. Deus é maravilhoso. Que Deus ele continue te abençoando. Se você algum dia se achou sem valor, se achou insignificante, para Deus você é muito significativo. Para Deus você é uma preciosidade, que Ele te criou e ainda morreu por você. Que você continue acreditando nesse Deus, crendo e esperando a sua volta. E que nessa manhã Deus te abençoe e creia cada dia mais, busque na palavra de Deus coisas que vão te convencer mais ainda da existência de um Deus tão grande como é nosso Deus. Então, se você deseja isso, vamos orar nessa manhã. Pai querido, nesse momento nós acabamos de ler na Tua palavra, Senhor, sobre as Tuas grandezas, Tuas maravilhas, tudo que o Senhor fez e ainda fará por nós. E nessa manhã, Senhor, eu quero que o Senhor vá ao encontro dessas pessoas que estão do outro lado da tela, que elas possam ser tocadas, abençoadas e transformadas através do poder da Tua palavra, Senhor, que transforma vidas, transformou a minha vida, Senhor, e pode transformar outras vidas também. Eu te peço uma bênção especial, Senhor, para cada família aqui nessa terra. Que o Teu poder, o Teu Santo Espírito possa ir ao encontro, curando, fortalecendo e preparando essas pessoas para a Tua volta, para que um dia nós possamos estar juntos com o Senhor, poder Te abraçar, Senhor. Então, continua conosco, são as bênçãos que nós te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.